Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Emílias Podcast, uma das vertentes do programa de extensão Emílias Armação e Bits da UTF-PR Curitiba. Nosso objetivo é incentivar a presença de mulheres na área da tecnologia com foco em computação. Em nossos episódios quinzenais, damos voz a diferentes mulheres que compartilham conosco suas experiências e trajetórias. Desejamos que as narrativas aqui contadas possam servir de incentivo a todas que quiserem fazer parte desta área. Esperamos que gostem! Olá pessoal, eu sou Adolfo Neto, professor da UTF-PR Curitiba. Hoje estamos aqui com a Érica Spadeto, ela é líder de engenharia de software, vai conversar conosco sobre agilidade. Quem vai entrevistá-la comigo é a Júlia Gabriela, aluna de Sistemas de Formação na UTF-PR Curitiba e voluntária do Emílias Podcast. Tudo bem, Júlia? Tudo ótimo, seja bem-vindo ao Emílias Podcast, Érica, e obrigada por ter aceito o convite. Tudo bem com você? Tudo bem comigo, é sem dúvidas um prazer estar aqui, que bom que a gente conseguiu aí combinar um horário e se encontrar. Acho que essa vai ser a minha primeira vez oficial num podcast, eu sempre ouço esse tipo de conteúdo, acabo aprendendo bastante e tenho certeza que participar vai ser muito bacana. Que legal que você também é ouvinte de podcasts. Mas vamos começar lá pelo passado, né? Que você fez graduação, a gente olhou lá no seu LinkedIn, em análise e desenvolvimento de sistemas. E a gente sempre pergunta aqui para as meninas, para as mulheres, principalmente para as que fizeram uma carreira na computação, como é que você se interessou por este curso de graduação? Até porque a gente aqui tem a nossa experiência, a Júlia é testemunha disso. Assim, quando entram 20% de mulheres nos nossos cursos, a gente faz uma festa, porque é muito raro. Como é que você se interessou por esse curso de graduação? Tá bom, vamos lá. Eu cheguei, assim, na TI numa época em que era tudo diferente do cenário que a gente vive hoje. Hoje existe um apelo maior, fala-se um pouco mais das carreiras que tem na tecnologia, então as pessoas convivem também muito com a tecnologia, no smartphone, no computador, então é algo mais próximo. Quando eu comecei a estudar, né, quando eu fui prestar vestibular, o apelo da tecnologia não era tão forte, nem em questão de usabilidade, nem tampouco se falava disso enquanto carreira, até pelo fato de eu ter nascido numa cidade do interior aqui do Espírito Santo. E eu fiz um curso, na época a gente fazia curso de informática básica para aprender a usar o Windows, mexer no Word, no Excel. E aí, gente, assim, no curso de informática básica eu tive muita facilidade, né? Eu tive facilidade com Excel, depois eu fiquei até ali como monitora numa turma, né? Ajudando as pessoas a aprender. Na época a gente ainda ensinava Access, que era um preview ali do que seria um banco de dados. E eu me identifiquei, eu achei muito legal, tive muita facilidade com a interface dos produtos da Microsoft. E aí eu prestei vestibular para letras e também para análise e desenvolvimento de sistemas, porque eu sempre gostei muito de ler. Então, foram esses os dois cursos que eu escolhi e eu consegui passar numa federal, que era a minha possibilidade de estudar, teria que ser num curso gratuito, eu não teria como investir numa faculdade particular. E para letras eu não passei na UFES, que é a Federal do Espírito Santo, mas eu consegui passar em análise e desenvolvimento de sistemas para o Instituto Federal daqui do Espírito Santo. Eu fiquei classificada como primeira suplente, eu sempre gosto de contar essa história e falar que eu fui aprovada por uma questão de fé. Eu tinha muita fé que eu ia passar em algum curso e aí eu passei nesse. E foi assim que eu entrei para a tecnologia. Meu primeiro interesse foi por conta desse curso de informática básica que eu fiz e eu achei que eu tinha uma facilidade estudando análise de sistemas, estudando programação. Eu descobri que se tratava de outra coisa, né? Eu tive um pouquinho de dificuldade, mas foi assim que eu descobri. Mas eu tinha outros talentos também, tanto é que eu tentei letras. Muito bacana. Nós te convidamos para participar desse episódio pelos seus tweets relacionados a métodos ágeis. Vimos que você fez pós-graduação em engenharia de software com métodos ágeis, né? E a gente queria saber como que surgiu o seu interesse por esse tema. Uhum. Eu acredito que a agilidade ela faz uma interseção muito constante hoje com a engenharia de software por conta da demanda que a gente tem para produzir, entregar, testar rápido, ver se ideias fazem sentido, para a gente errar o mais rápido que for possível. Então, não foi eu que descobri a agilidade. Eu falo que a agilidade ela me descobriu dentro da tecnologia da informação à medida que a carreira foi se desenhando para mim.
Então, já como profissional, eu já estava atuando na área, eu fiquei um tempo no desenvolvimento de software, depois, numa outra etapa, eu comecei a liderar times, né? A liderança também, ela vai te escolhendo, você vai se tornando uma referência, de repente, você se vê organizando, você se vê ali mentorando pessoas, então também vai te escolhendo. E aí, dentro da engenharia de software, é muito comum a gente ver pautas sobre agilidade. Então, isso surgiu, né, numa posição de trabalho que eu ocupava, e na época a empresa oferecia treinamentos. Então, eu fiz um primeiro treinamento sobre agilidade, sobre um framework ágil, já dentro dessa empresa. E foi assim que eu comecei a conhecer. E eu vou contextualizar um pouco essa próxima pergunta, porque eu sou uma pessoa, claramente aqui, a pessoa mais velha aqui da sala, e quando eu estava fazendo graduação, não existia esse negócio de agilidade. A gente tinha os livros, até eu lembro os livros que a gente estudava em engenharia de software, tinha o livro do Pressman, o livro do Somerville. Meus alunos, se por acaso estiverem escutando aqui, sabem que eu conto sempre essa história, né? E não tinha, e depois de um tempo passou a ter lá um capítulo sobre métodos ágeis, agilidade, até porque assim, os métodos ágeis foram surgindo ao longo dos anos, mas teve aquele marco lá em 2001, que foi o Manifesto Ágil, né? O pessoal se encontrou lá no resort de esqui. Mas, enfim, até aquelas pessoas que estavam lá na pré-história dos métodos ágeis, elas até hoje em dia tem umas que vão para um lado, outras que vão para o outro, mas uma palavra que alguns gostam muito de usar é agilidade, né? Você pode explicar para nossas e nossos ouvintes o que é agilidade no contexto do desenvolvimento de software? Certo. Eu vou tentar dar uma explicação muito baseada no que a gente vivencia. Não queria tanto me apegar ao que diz o livro, sabe? Não queria me apegar tanto ao by the book, porque eu acho que isso é algo que as pessoas podem jogar na internet, descobrir. Você pode hoje comprar uma cartela imensa de livros e ter uma definição até um pouco mais acadêmica sobre isso. Mas a agilidade dentro de um time de engenharia de software, na minha visão, é você ser capaz de pensar soluções que elas são particionadas e você consegue entregar ela no menor tempo possível para você testar e para você ter um feedback imediato. O que seria esse feedback? Se está funcionando, se realmente é aquilo que o teu cliente esperava, se aquela usabilidade atende, se o mercado consome aquele tipo de produto, e você tem um feedback rápido, seja para você aprimorar ou para você partir para a tua próxima ideia. Essa é a minha visão. Certo. E aí, uma coisa também que eu converso com os meus alunos, eu queria ter... Assim, que o meu ponto de vista é mais de uma pessoa que... Eu dou aula de métodos ágeis, mas eu não tenho experiência prática em métodos ágeis. Eu tive até muitos anos atrás, mas eu não tenho. Você, pelo que eu entendi, você tem. Vai ter uma pergunta depois sobre isso. Assim, às vezes não é mais fácil você identificar o que não é agilidade do que o que é agilidade. Assim, a pessoa tem que escrever 30 páginas de documentação antes de liberar uma feature, uma funcionalidade do sistema. Isso não é ágil. A pessoa vai demorar 6 meses para mostrar para o cliente, foi o exemplo que você deu aí, quer dizer, é o contrário do exemplo que você deu, demora 6 meses para mostrar para o cliente aquela funcionalidade. Não seria mais fácil, então, identificar, isso aqui não é ágil? Assim, o que eu estou querendo perguntar é, será que a agilidade não tem a ver com uma série de ideias que as pessoas têm, que isso acaba sendo transformado em práticas no dia a dia de vocês? Sim, entendi. Você tem uma pré-concepção sobre o tema, né? E eu acredito que, assim, quando você fala se é mais fácil de identificar o que não é agilidade, não sei se eu consigo te dar uma resposta pronta para isso. É uma provocação muito interessante. Eu nunca me vi perguntando sobre isso, porque o que acontece, né? Quando a gente fala de um time, de uma empresa privada, você começa a ter agilidade dentro da tua cultura. E é muito mais do que uma fala, é algo que também vai organizar a tua rotina de trabalho. Então, você vai pegar cerimônias da agilidade e você vai trabalhar a partir daquilo. Você vai ter reuniões diárias, você vai ter reuniões quinzenais, você tem até algumas reuniões para você fazer um passo atrás e ver o que você errou, né? Que seria uma reunião de retro. Então, isso começa a organizar a tua agenda, né?
como você vai trabalhar, como é que você vai criar ali dinâmicas com o teu time. Isso organiza também a tua agenda. Agora, pensando assim, quando você vai produzir um software, né? Se é mais fácil você perceber o que não é agilidade, eu acredito que para uma empresa privada você pode se basear também na questão do orçamento. Se você começa a ter um prejuízo muito grande, né? Eu fiz um investimento. Quando a gente fala de fazer um investimento, você tem o custo desse time, você tem o custo da sua infraestrutura no ar, né? Quanto que custam aquelas máquinas. Às vezes você faz um investimento num time de tecnologia, esse investimento precisa trazer um retorno para você. Esse retorno pode ser um retorno financeiro e pode ser um valor. O que seria um valor? Ele te traz uma resposta. O mercado tem espaço para essa ideia, a forma como esse aplicativo ele funciona, a interface dele, ela agrada as pessoas. Isso é quando você investiu e a resposta que você tem, o feedback que você obtém é um valor. Então, eu acredito que talvez seja mais fácil você perceber o que é ágil, que andou rápido e te trouxe algum valor. Agora, você ir lá e conseguir cunhar isso não é agilidade, é uma pergunta tão interessante que talvez ela seja mais difícil de você conseguir ter um retorno de uma resposta e a certeza de falar, não, isso aqui não é agilidade, né? Porque se você estiver falando talvez de um sistema para medicina, né? Um sistema que vai aprimorar um laudo médico, você pode ter feedbacks rápidos, mas você só vai conseguir ter um teste disso de fato, talvez com um tempo maior. Mas qual era o tempo que você levava antes? O tempo era 5, 10 anos para você ter um retorno, agora você tem um retorno num tempo menor, mesmo que seja em anos. Então, você está conseguindo ter um coeficiente de agilidade de tempo, mas também na sua cultura de como trabalhar e testar as coisas. Então, precisa entender também aonde essa agilidade se encaixa e em que contexto, em que área de negócio você quer colocar uma tecnologia, né, como ferramenta. Mas a tua pergunta é muito boa, assim, acho que talvez seja mais difícil você identificar o que não é uma agilidade. Muito bom, muito bom. Júlia? Você comentou agora nessa resposta sobre orçamento, e isso talvez se encaixe na próxima pergunta, que a gente queria saber quais são as maiores dificuldades hoje em dia, né, para as empresas que querem usar os métodos ágeis no seu desenvolvimento de software. Quais seriam as maiores dificuldades? Eu acho que a maior dificuldade é, primeiro, você ter um time que entende todos os aspectos da agilidade. É um tema que ele é muito falado, mas por mais que ele seja falado, ele ainda desafia muito. Porque você pega o manifesto ágil, é algo que está escrito, vamos imaginar assim, fazer um exercício de imaginação, isso está escrito num papel. Existe um gap muito grande entre o que você consegue escrever num papel e o que você consegue colocar dentro de um time de software, porque esse time ele tem uma realidade própria, que é uma realidade que vai ser impactada pela área de negócio que ele atua, igual eu falei, se você atua na medicina, é uma realidade. Hoje, por exemplo, eu atuo na logística dentro do varejo, é uma outra realidade em que as coisas giram muito rápido. Então, eu acho que a maior dificuldade é isso. Você tem os princípios da agilidade, você tem o conceito, você tem ideias que, inclusive, já foram testadas. Agora, você tirar dessas ideias algo que, de fato, você consegue colocar dentro do teu time, de maneira que o time, primeiramente, entenda o que é agilidade, o que é para ser feito, e, a partir disso, ele comece a trabalhar, né, num modelo de entrega mais rápido. Então, acho que essa é a dificuldade, você transpor do papel para a prática do dia a dia e falar, realmente eu estou usando isso aqui no meu time, na área de negócio que esse time de tecnologia se encontra, ok, está funcionando, está dando resultado, a gente está trabalhando melhor do que a gente trabalhava no modelo em cascata, por exemplo. Acho que essa é a dificuldade, você tirar do papel e fazer funcionar no teu time, na tua área de negócio. Uma coisa até que eu vou aproveitando aqui antes da minha próxima pergunta, que os meus alunos colocaram assim, que eu fiz uma pergunta para eles, quais são as vantagens e desvantagens de métodos ágeis, aí alguns colocaram assim, não, é muito difícil achar profissionais que saibam trabalhar bem com métodos ágeis. Você constata isso na sua prática? O que acontece hoje no time que eu trabalho? Eu vou dar o exemplo do time em que eu estou inserida. A gente, quando eu vou entrevistar uma pessoa, eu vou avaliar se ela conhece agilidade ou não, dependendo do perfil dessa entrevista. Então, se eu estou trazendo um determinado cargo técnico, nem sempre o fato dele conhecer agilidade vai ser decisivo para ele ser aprovado, tá? Ocorre hoje que dentro dos times você tem equipes
que são equipes de agilista. E aí essas pessoas, elas são especialistas em agilidade. O engenheiro de software, ele não precisa ser um especialista em agilidade. É importante que ele conheça essa cultura, esse formato de trabalho. É importante que ele saiba, por exemplo, o que é uma daily, o que é uma retro, porque ele vai ser envolvido nessa reunião. Se ele sabe o que é, ele consegue falar o idioma da agilidade. Mas nos times de tecnologia, com pessoas do mercado que eu já conversei, e no time que eu trabalho, o engenheiro de software, ele não é o especialista em agilidade. Quando a gente precisa amadurecer essa cultura, quando a gente quer implantar, talvez, até um indicador que a agilidade oferece, aí é importante que a gente traga para o time uma pessoa que é especialista nisso, porque o time de software, normalmente, ele não domina 100% dessa área de conhecimento, né? Então, eu não acho que seria uma dificuldade você encontrar pessoas que conhecem. O que eu acho que é preciso fazer é você definir o que cada um vai fazer. O engenheiro de software, ele tem um papel, o especialista em agilidade, ele tem outro. E aí você precisa entender esses papéis para você combinar essas áreas de conhecimento e cada um, né, somar ali dentro do que sabe. Então, já que você falou do seu trabalho, lá aí no seu trabalho como líder de engenharia de software na Via, que tecnologia, que conhecimentos você usa no seu dia a dia? Eu, no caso, como líder, ou de repente, quais linguagens o meu time utiliza, assim, As duas coisas, se você puder falar um pouco, o que você puder falar, que a gente sabe que algumas coisas são segredo de negócio. Sim, tem algumas coisas que ficam ali, né, restritas ao time. Mas acho que dá para falar, assim, Adolfo, da stack que a gente usa, né? O time atualmente na Via, a gente tem uma realidade, uma empresa que ela já existe há um bom tempo, então ela acaba tendo essa realidade de ter aplicações mais antigas, então tem uma parte dessas aplicações que fica no mainframe, mas para as aplicações novas, né, a stack que a gente busca quando a gente vai entrevistar ou para poder construir algo novo, a galera utiliza muito Java com Spring. Inclusive, esse é um ponto que dá bastante polêmica no Twitter, né? Quando alguém vai lá e fala, a gente está usando Java aqui, a gente fez bastante coisa legal, divide várias opiniões. Eu particularmente gosto e vejo bastante resultado. A gente utiliza a Azure, porque somos parceiros da Microsoft, a gente utiliza MongoDB. Tem algumas aplicações que utilizam C#, mas é uma parte um pouquinho menor por conta das decisões que a empresa tomou mesmo. Para poder monitorar aplicações, né, a gente tem algumas ferramentas ali de observabilidade, o time também usa também muitos recursos de fila para algumas estratégias que a gente define, para conseguir fazer comunicações mais rápidas. Acho que dessa parte de tecnologia seria essa stack que normalmente a gente procura, tá? Mas e fora tecnologia, além de agilidade, você estuda outras coisas? Por exemplo, a gente já teve uma entrevistada aqui no passado que falou sobre comunicação não violenta, essas outras questões que o pessoal chama de soft skills. Sim, aí, assim, no meu papel, né, hoje a Via, ela tem o papel do líder de engenharia de software e do especialista técnico muito bem definidos. Então, você tem uma carreira que vai mais na gestão de pessoas e você tem uma carreira que vai mais na especialidade técnica. Hoje, o meu papel e o rumo que eu tenho caminhado é nessa vertente de gestão de pessoas. Então, nessa área, a gente acaba demandando de bastante soft skills, ainda mais quando você tem um time grande igual os nossos, né? Times grandes, pessoas muito diferentes, né? Quanto maior o time, maior a probabilidade de você lidar com pessoas diferentes, de locais diferentes do país, né? Então, acaba trazendo muita cultura diferente ali, e você precisa, sim, né, de soft skills para você conseguir lidar com tudo isso. E aí, falando mais do meu papel, tem diversas soft skills assim que eu poderia citar que são importantes para uma liderança, mas coisas que eu considero assim que são essenciais para uma liderança é principalmente a capacidade de você conseguir ouvir. É muito importante que você saiba ouvir e que você consiga ouvir sem ficar conversando contigo mesmo, sabe? E nesse ouvir, você pode abrir um pouco mais o leque e vir todo o aspecto da comunicação. Porque quando a gente fala primeiro comunicação, já parece que é aquela pessoa que vai ser ouvida, mas o líder ele precisa ouvir muito mais. Se você for pensar no detalhe, o papel do gestor de pessoas, ele é mais a pessoa que está ali para servir o time dele.
Ele está ali para resolver conflitos, ele está ali para entender realidades do dia a dia, por exemplo, preciso aprovar um ponto, preciso resolver uma questão de férias, uma pessoa que saiu de atestado. Então, constantemente, você se coloca ali na postura de uma pessoa que vai servir aquele time. Você entende onde aquela pessoa é boa, o que ela fez de legal. O líder, eu acredito muito que o líder tem uma missão, assim, de comunicar os êxitos do time, não os êxitos dele enquanto líder. Você precisa comunicar o seu time, vender as pessoas que você tem no teu time, né, para que elas acreditem no talento delas, né, mas para que o talento delas seja visto. Quando a gente fala de time de tecnologia, nem sempre as pessoas têm essa habilidade de se vender. Então, quando você vem com uma liderança que percebe o que aquele time faz e faz muito bem, consegue vender isso, mas é vender desde que seja feito, não é vender só pelo marketing, não, é vender aquilo que de fato foi feito, comunicar. Então, todo o aspecto da comunicação eu acho essencial para uma liderança, mas eu gosto que esse pensamento do aspecto da comunicação, ele comece pela habilidade de ouvir. Eu não acredito que é possível você se comunicar sendo que você não ouve. Você pode até ser um bom orador, você pode ter uma oratória incrível, mas você não tem uma boa comunicação se primeiro você não escuta. Então, assim, para mim isso é o essencial, é a partir da escuta que eu consigo criar alianças muito fortes. O líder, na maioria das vezes, principalmente no meu papel, a gente não resolve coisas, incidentes, bugs, problemas, a gente precisa de pessoas que façam isso. Então, você precisa conseguir se comunicar para você conseguir ter aliados. Na minha carreira, eu sempre consegui construir alianças que foram muito sólidas. E, assim, tudo para mim começa na capacidade da escuta mesmo, escutar e ouvir. Agora a gente chega numa parte um pouco diferente aqui da nossa entrevista. A gente pergunta para as meninas, para as mulheres, geralmente são mulheres, são profissionais aqui, mas a gente já teve, a gente já entrevistou até nossas alunas de graduação aqui. Você enfrentou dificuldades na escola, isto é, ao longo da sua educação, na universidade ou no trabalho, né, que você tem identificado que tenha sido por ser mulher? Entendi. Eu já passei por algumas dificuldades, sim, por ser mulher. Eu acho que o próprio fato de você ser mulher já te coloca num contexto de alguns desafios. Não que o homem não tenha, mas a mulher tem um cenário muito específico dela. A primeira dificuldade que eu passei foi que eu contei para vocês como que eu cheguei na federal, falei que eu entrei por uma questão de fé, mas quando eu estava no meio do meu curso de graduação, não tinha terminado ainda, eu engravidei. Eu tive um filho aos 23 anos, então a gravidez ela é um impacto muito maior para a mulher, uma vez que os aspectos físicos dessa gravidez vão acontecer com a mulher. Eu não quero dizer que não tem um impacto para a paternidade do homem, porque o homem que abraça essa paternidade, ele tem um impacto também, mas o primeiro impacto físico é na mulher, porque você tem uma questão de saúde, você tem alguns enjoos, você tem um tempo em que você vai ficar de atestado para você se recuperar daquela experiência de parto. Então, eu tive esse primeiro impacto e eu sabia que eu precisava voltar para a faculdade, embora meu filho estivesse muito pequeno, porque essa era a minha chance de mudar de vida. Sair de uma cidade de interior, a minha chance era estudar para ter um emprego bom e ter algum nível de independência. A chance de você vencer quando você vem de um lugar pequeno, com poucas opções, é sempre você estudar. Então, estudar para mim era uma coisa que não era uma opção, era algo que eu tinha definido para minha vida como regra. E aí eu tive o meu filho, e assim que eu me recuperei ali, ele ainda estava com alguns meses, eu descobri que dentro da universidade você tinha condições de licença maternidade. Eu não sabia que isso existia. Então, eu pedi para estudar na condição de licença maternidade. Não sei nem como que se chama essa possibilidade. E aí, eu fiz as minhas provas de casa. Eu lembro de ter feito a minha última prova de cálculo, acho que era cálculo 2 ou 3, com meu filho sendo amamentado e eu tentando responder aquela prova e eu precisava muito terminar aquilo. Então, esse foi o impacto. E a maternidade em si, ela traz um desdobramento de impactos na carreira, né? Para você trabalhar, você precisa conseguir uma creche, você corre, deixa na escola, volta correndo, pega a criança. Então, como eu queria muito me manter, mesmo sendo mãe, me manter profissional, e eu precisava muito disso até para eu conseguir dar uma condição de vida legal para o meu filho, esse foi o primeiro impacto assim, que eu senti. Já tiveram alguns impactos de relacionamento também.
existe um estigma, né, da mulher, principalmente dentro da tecnologia. Então, você precisa aprender a lidar com o universo masculino, né? Além dessa questão da maternidade, para mim foi muito nítido o quanto que eu tive que entender do universo masculino, porque a maioria dos seus pares, das pessoas que você trabalha e das pessoas até que podem te ajudar são homens. Então, eu me vi ali tentando entender qual era o universo do homem, o que eles gostavam, né? Como que eu poderia criar ali uma relação de trabalho com essas pessoas. Surgiram alguns desafios também, um até que eu contei no meu tweet, que foi quando você, ou Adolfo, me chamou ali para conversar. Eu já passei, bem no início da minha carreira, acho que eu estava num estágio ainda, eu vivi ali um cenário de um assédio que ele me marcou muito, porque ele não foi só um assédio de palavras, ele foi um assédio físico, da pessoa me tocar, da pessoa colocar as mãos em mim, tentar me dar um beijo. E eu acho que essa questão do assédio, assim, muito, muito explícito, né, ele acaba sendo mais comum com as mulheres. Então, eu passei por isso também. Então, tiveram algumas dificuldades, mas apesar disso, assim, na TI eu sempre me senti muito acolhida, assim, eu tive mais pessoas que me ajudaram do que pessoas que me atrapalharam, mas eu sei que não é a realidade de todas as mulheres, essa é a minha trajetória. Infelizmente, né? Não é uma realidade. Mas a gente queria saber também se você participa de algum grupo de apoio para mulheres na área da computação. Sim. Atualmente, Júlia, eu não estou num grupo de apoios específico para mulheres na área da computação. O que eu faço atualmente? Atualmente, eu sou mentora em um projeto social aqui no Espírito Santo, então eu mentoro numa turma de jovens, mas essa turma não é só de mulheres, essa turma tem homens e tem mulheres, e ali quando a gente foi combinar os perfis, eu fiquei mentorando um rapaz que é um homem. Então, faço parte desse projeto social e todas as vezes que eu vou falar, eu fui falar lá semana passada, eu tento falar para as meninas também, né? Eu gosto de contar essa história da maternidade, porque eu acho que é algo que conecta muito com o cenário da mulher, independente dela escolher ter filhos ou não, é uma realidade do quanto que ter um filho pode impactar a tua carreira. Então, não participo de um, assim, específico, sabe? Mas eu participo desse projeto com um grupo de jovens, e como tecnologia tem sido uma porta de entrada para as pessoas na carreira, esses jovens, eles fazem um curso em parceria com o Senai, que é um curso sobre tecnologia. Certo. E a gente sempre pergunta também aqui se alguma mulher te inspirou em sua carreira. Muitas. Muitas mulheres, eu tive professoras no Instituto Federal, tiveram 2 professoras que, na verdade, foi na pós-graduação. Eu fiz uma pós-graduação que se chamava Informática na Educação. Nessa pós-graduação, eu conheci a Marise e a Isaura, que são professoras aqui do Espírito Santo. Elas também vieram da computação, mas atuam na educação. As 2 me inspiraram muito, elas são amigas, desenvolvem um trabalho juntos, e a forma como elas ensinavam, como elas narram a trajetória de carreira, assim, me inspirou bastante. Quando eu encontro elas em algum evento aqui no Espírito Santo, é sempre um prazer muito grande. Então, essas 2 pessoas me inspiraram na área acadêmica. Tenho também uma inspiração muito grande, acho que talvez é até meio clichê, mas para mim uma inspiração muito grande é a minha mãe, pela história de vida que ela tem, né, por ela também ter tido ali 3 filhos muito nova. No interior isso é muito comum, as pessoas têm filhos muito cedo, né? Então minha mãe teve 2 filhas antes de 18 anos, e aí como ela lidou com isso, o tanto que ela é resiliente, ao mesmo tempo ela lida com tudo na vida com uma doçura, sabe? Com um bom humor, então isso me inspira muito. Tenho outras pessoas na família que me inspiram também, já tive uma liderança que hoje é minha amiga, mas que ela me inspirou muito, que é a Ju. A Ju, ela me inspirou muito, assim, como ser um líder com um coeficiente de humanidade, não um líder que fica dando ordens. Foram muitas mulheres, algumas amigas, mas acho que eu poderia listar essas 3, assim, essa dupla de professoras, a minha mãe e essa líder que me inspirou muito, que é a Ju. Sobre a próxima pergunta, né, antes de fazer ela, eu gostaria de dizer que já ouvi muitas coisas aqui durante essa entrevista, tenho certeza que quem estiver ouvindo também vai sentir isso, mas eu
com o meu olhar de aluna, né, que atualmente estou no curso de Sistemas de Informação, ainda estou no segundo período, eu faço uma matéria chamada Fundamentos de Sistemas de Informação, onde justamente eu vejo muito do que você disse durante a entrevista, só que teoricamente. Então, ter essa oportunidade de ouvir na prática, justamente o que estou estudando nesse momento, é muito bacana. Então, eu queria saber o que você diria para as meninas e mulheres que estejam pensando em seguir a carreira da computação. Bom, eu diria para as mulheres que miram nessa carreira, primeira coisa que eu diria que, assim, além da gente ter oportunidades para a mulher, a gente tem espaço para a mulher construir a história dela aqui, não é só uma oportunidade, é também uma necessidade. Falta mulher na tecnologia da informação, porque quando a gente começa a falar de times diversos, então a gente precisa ter mulher e a gente precisa ter os outros perfis também. Só que a gente não tem conseguido ter um quantitativo de mulheres suficientes, sabe? Então, nem esse marco a gente tem atingido, quem dirá os outros, né, das outras diversidades. Então, o que eu diria é que, assim, no meu caso, o que eu posso falar é do que eu vivi. A tecnologia transformou a minha vida. Eu tenho uma palestra que eu gosto de dar ela para jovens de ensino médio, que o título dessa palestra é Codando um Futuro Melhor. Então, assim, foi algo que transformou a minha vida. Hoje eu tenho condições de dar uma estrutura de vida para o meu filho que eu nem mesmo imaginei que um dia eu teria. Com uma escola boa, ele pode fazer esportes, a gente pode passear junto, a gente pode sentar num lugar e comer algo diferente. Tudo isso, para quem veio de uma realidade social em que tudo era muito escasso, tudo isso é novidade. Talvez para algumas pessoas isso é a realidade, né? Tem gente que nasce já podendo fazer de tudo, não era o meu caso. Então, eu gosto de dizer assim, que foi através da tecnologia, mas principalmente da vontade de estudar, que eu transformei a minha vida. E é muito comum as mulheres, pelo menos aqui onde eu moro, no Espírito Santo, a gente transformar a vida, às vezes, a partir de um casamento, às vezes, a partir de uma relação com o próximo. E, assim, olhar para trás e pensar tudo o que eu passei. Eu já vivi um divórcio, pensar, assim, tudo o que eu passei, sabe? E saber que essa conquista de poder dar uma estrutura de vida incrível para o meu filho, para mim também, semana passada eu resolvi ir para o Rio de Janeiro. Eu falei, eu vou. Você chega, entra num site, compra uma passagem e vai. Então, poder viver tudo isso a partir de uma conquista que foi minha, do tanto que eu estudei, do sonho que eu tinha de fazer uma federal, de terminar uma faculdade, depois fazer uma pós, das vezes em que eu me lancei em cargos em que eu achei que eu não daria conta, mas aí eu consegui dar conta, eu consegui aprender, saber que eu fiz isso, sabe, a partir dos meus esforços e também do meu talento, porque eu acredito que eu tenho muito talento, assim como todas as outras meninas têm. O fato é que às vezes a gente não acredita que a gente tem talento. E eu me lancei em desafios que eram muito grandes, assim, e tudo foi possível. Então, eu acho que fica essa mensagem, sabe? A minha vida, ela mudou literalmente a partir dessa trajetória, no momento em que eu entendi que eu precisava estudar e a partir dali as coisas, elas seriam possíveis. E aí, isso muda o seu financeiro, sim, é um impacto muito visível, mas isso muda o seu interior, o tanto que você confia em você, o tanto que você não precisa mais tomar decisões baseadas em medo, você não precisa mais se submeter a decisões dos outros, você pode fazer as suas escolhas, você pode dar escolhas para outras pessoas. Hoje eu posso dar escolhas para o meu filho. Então, isso é uma coisa muito incrível, assim, e o mais legal disso tudo é que é meu, é uma trajetória que é minha, não foi algo que eu conquistei a partir de um vínculo com alguém, eu conquistei isso passando muito sufoco, estudando bastante e sendo uma pessoa que gosta de aprender. Então, acho que é essa lição aí de que qualquer carreira na tecnologia ou não, ela pode mudar a sua vida, depende muito do quanto que você vai conseguir e ter as ferramentas necessárias, né, para se dedicar a isso. A gente sabe que algumas pessoas querem, mas não têm as ferramentas, não têm as possibilidades. Mas fez toda a diferença na minha vida e é um orgulho muito grande, assim, a gente contar para vocês a minha história e saber que foi possível construir isso, sabe? Eu tenho muito orgulho da minha trajetória. Muito legal. Estamos chegando quase ao final aqui. Antes a gente tem um momento de indicações, onde a gente pede para a nossa entrevistada, se quiser indicar algum livro, ou filme, ou série, ou podcast, ou quadrinho, que seja da área, que não seja da área, que você escute para aprender ou para relaxar. O que é que você indicaria hoje?
Vamos lá, vai ser difícil fazer essa curadoria, hein? Eu vou indicar primeiro 2 livros, e aí eu quero aproveitar para dizer que eu sou a pessoa do livro, tá? Eu sou uma pessoa que lê bastante e eu gosto muito de ler. Eu aprendi a gostar de ler com a minha avó, e aí isso veio desde a infância, então para mim é muito mais fácil ler do que assistir um vídeo. E aí, nas minhas indicações de livro, eu vou fazer 2 indicações. Eu tenho um livro que eu gosto muito e eu falo que eu sou quase a garota propaganda dele, que é esse aqui, Engenharia de Software Moderna, que é de um professor de uma federal também. Eu acho esse livro um compilado do que se precisa, né, para você fazer hoje um software com boas condições. Eu tenho o livro do Pressman também, que você citou, mas esse livro é muito mais estruturado, né? Esse daqui ele já vem num compilado mais fácil de você consumir. Tem a versão dele em HTML, porque ele não é um livro tão barato. Então, quem não pode comprar, pode utilizar a versão gratuita. Um outro livro que eu indicaria é esse daqui, o Projeto Fênix. Eu acho esse livro muito legal para estudantes de graduação, porque esse livro ele vai te dar uma visão de como que é uma estrutura de um time de tecnologia da informação. Ele vai falar do pessoal da infra, ele vai falar do pessoal da governança, ele vai falar do pessoal de qualidade. Então, assim, vai abrir a tua visão. Para quem está estudando e nunca atuou no mercado, vai te dar um desenho mental de como é que é um time de tecnologia, como é que ele se estrutura, né? E vai falar muito sobre resolução de problemas também e vai trazer uma pegada sobre DevOps. Então, é um livro fantástico. Ele é um storytelling, é como se você estivesse lendo uma ficção, mas ele vai trazendo muitas lições que, de fato, são coisas que você consegue identificar quando você está num time de tecnologia. Então, eu indicaria esses 2 livros, Engenharia de Software Moderna e o Projeto Fênix. Agora, como podcast, tem um podcast que para mulheres eu acho muito legal, que é o podcast Bom Dia Óbvios. Você encontra esse podcast no Spotify, acho que no Google Podcast tem também. Ele fala de pautas que são muito do dia a dia feminino. E aí ele fala sobre perfeccionismo, ele fala sobre relacionamentos, né, sobre os desafios da mulher, então traz várias pautas legais ali. Uma outra autora que eu não posso deixar de citar e que, assim, gente, fez uma diferença imensa na minha vida, porque eu sempre sofri muito com perfeccionismo, eu acho muito difícil uma mulher, pelo menos que foi criada na minha época, não sofrer com perfeccionismo. Então, assim, uma autora que fez toda a diferença para mim, foi quase que um trabalho de cura, é a autora Brené Brown. E aí não dá nem para indicar um livro dela, eu acho que tem que se indicar o trabalho da Brené Brown. Ela é uma pessoa que vai falar sobre coragem, vulnerabilidade, e é uma pessoa que vai te incentivar demais a se mostrar, a se colocar para fora, independente do fato de que quando você coloca para fora, as tuas falhas também aparecem. E ela te dá muita ferramenta para você lidar com isso. Você se trouxe para fora, igual eu estou aqui falando com vocês, me mostrando, contando a minha história. Pode ser que as pessoas que escutem, elas concordem com algo que eu disse, talvez elas não concordem, mas o fato é que para estar aqui e me colocar para fora é preciso ter muita coragem, porque você também lida com as críticas. Então, a Brené Brown, ela traz um aparato, assim, um instrumental emocional para você lidar com essa questão de se expor, de ser visto, muito bacana, e eu acho que todo mundo deveria ler, e não só as mulheres, mas para as mulheres que são muito cobradas, que precisam seguir muitos padrões, e isso faz com que a mulher desenvolva um perfeccionismo, né? Eu acho que o trabalho da Brené Brown eu não poderia deixar de indicar, porque foi uma virada de chave na minha vida. Eu queria ter lido isso com 20 anos, não com 33. É muito bom. Só fazer uma observação que ela já foi indicada aqui ao longo da história do podcast. Eu sei que já teve entrevistados que indicaram. Eu sei que ela tem TED Talk, tem documentário na Netflix, né, que na verdade é uma grande palestra, tem os vários livros. E sobre o Engenharia de Software Moderna, ele é do Marco Túlio Valente, né, que é professor lá da UFMG. Foi meu colega lá no Fronteiras da Engenharia de Software, que é outro podcast que eu toco lá no tenho essa página. Que legal. Ele foi meu colega, né? A gente criou, depois ele acabou saindo, né? Agora ele está ministrando esse curso, né, ele dá uns cursos de extensão, quem quiser fazer curso com ele. Uhum. E ele também... e eu entrevistei ele 2 vezes. Uma no Fronteiras de Engenharia de Software, porque depois que ele saiu, a gente fez uma entrevista meio que baseada nesse livro, sobre educação em engenharia de software, e outra vez porque ele tem um aluno agora de doutorado aí
Não, aí não, você está no Espírito Santo. É que eu penso, Espírito Santo e Minas é vizinho, mas é lá de Minas, e ele está fazendo um trabalho lá de doutorado com Elixir. Aí ele foi entrevistado no outro podcast que eu tenho, que é o Elixir em Foco. Então tenho bastante contato com o Marco Túlio, vou passar depois esse vídeo aqui para ele. Pode passar. Eu já dei, assim, já interagi com ele em algumas redes, dei o meu feedback, falei que eu gosto muito do livro. Eu já dei esse livro de presente para não sei quantas pessoas, tá? Às vezes eu sorteio esses livros. Teve uma iniciativa de educação que a gente fez aqui, treinando uma galera, e no final a gente sorteou um livro desse. Então, eu indico muito, assim, nunca indico um livro que eu não tenha lido. Esse livro foi um livro que eu realmente li, então, assim, muito bom. Achei que ele conseguiu condensar muito bem em páginas menores, e o que você precisar detalhar, depois você pode pegar um conteúdo especialista. Mas pode repassar meu feedback, assim, eu sou muito fã, sou quase garota propaganda desse livro. Bom, eu adorei as indicações, me identifiquei com a parte do perfeccionismo, né? O segundo livro também vou dar uma olhadinha. E, bom, chegamos ao fim desse episódio. Eu quero agradecer a sua presença, Érica, aqui conosco, do Emílias Podcast, e perguntar também se você gostaria de agradecer alguém ou mandar um abraço. Ah, beleza. É bom ter esse espaço para mandar abraço. Acho que eu mandaria um abraço para todo o meu time. Hoje eu trabalho num time de logística. A nossa tribo se chama Tribo TMS. Eu conheci pessoas incríveis assim na minha vida aqui na Via, sabe, que fizeram a diferença. Foi um salto de carreira para mim muito grande. Eu aprendi muito. Eu aprendi principalmente a confiar em mim, a acreditar que eu era capaz. Então, assim, não podendo deixar um beijo para uma pessoa, porque são muitas pessoas queridas que eu conheci nessa equipe, eu acho que eu deixaria um beijo para toda a galera da engenharia de software, da logística, assim, tem pessoas muito queridas que hoje já são mais do que colegas de trabalho, assim, são amizades que eu gostaria de levar para a vida, e é uma recompensa muito grande. Acho que todo mundo deveria ter essa oportunidade, assim, de trabalhar com um time que você gosta e que as pessoas gostam de você. Eu sou muito descontraída, então o time aceita o meu jeito, assim, as minhas brincadeiras, então é muito bom você se sentir à vontade sendo quem você é, sabe? Então eu deixo um beijo aí para a galera que trabalha comigo na Via, vocês são sensacionais, e uma frase que eu uso muito com eles todo dia é: gente, vocês brilham, assim, demais, brilham muito. Só uma curiosidade, você trabalha remoto, não é isso? Sim, eu trabalho remoto, eu fico aqui no Espírito Santo, e quando existe a necessidade eu vou a São Paulo, né? Ah, então você conhece seus colegas pessoalmente também. Conheço uma galera, assim, não dá para conhecer todo mundo do time, mas hoje já conheço bastante gente. Eu estou indo para o meu segundo ano nessa equipe, né? Então já fui para São Paulo algumas vezes. A gente se encontra lá no calendário da Black Friday, a gente vai para lá pro Eldorado, e para ver a Black acontecer de perto é emocionante, porque é uma coisa que acontece no país todo, né? Então aí você acaba conhecendo muita gente, pessoalmente, sabe? Joia. Então, estamos finalizando esse episódio. Muito obrigado, Érica. Obrigado a todos e a todas e a todos que nos escutaram até agora. E até o próximo episódio do Emílias Podcast Mulheres na Computação. Beijos. Muito obrigada, gente. Foi bom estar aqui com vocês. Bye, bye. Tchau, Júlia. Prazer. Tchau, prazer foi meu. E aí, gostaram do episódio? Não se esqueçam de nos seguir em nossas redes sociais para ficar por dentro de todos os eventos, oficinas e novos episódios do podcast. Conhece alguma mulher incrível que gostaria de ver sendo entrevistada pelo Emílias? Então compartilhe com a gente. Contamos sempre com a colaboração e apoio de todos os nossos ouvintes. Até a próxima!